Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para a gente discutir hoje um tema que repercutiu um pouco aí ao longo da semana. Recebi mensagem de um paciente meu um pouco assustado com a notícia de que a Ozempic estava sendo investigado após relatos de pensamentos suicidas. E aí quando a gente vê a notícia, né, gera um impacto e a gente acaba, só de ver a imagem já gera aquela relação de pensamento entre a medicação causando, né, um princípio de ideação suicida. E aí, será que isso tem alguma relação? Será que isso vai adiante? A questão, pessoal, é que quando a gente vai mais a fundo investigando essa notícia, né, a gente vê que foram apenas 3 pacientes que relataram esse pensamento suicida. Esses 3 casos aconteceram na Islândia, né, e 2 foram relacionados a Ozempic e 1 relacionado ao Saxenda, que é a liraglutida. Ambos são medicamentos da mesma classe, análogos do GLP-1, e graças a esses 3 casos, a Agência Europeia de Medicamentos começou a investigar uma possível relação causal entre esses medicamentos e esse pensamento suicida ou de automutilação. E é aí que tá, pessoal. Eu queria saber a opinião de vocês, tá certo? Esse vídeo vai ser um pouco longo porque eu vou trazer alguns detalhes, mas a partir de agora, com base nessa informação e com base com como a notícia foi vendida, né, foi mostrada, vocês acham que dá pra gente tirar esse tipo de conclusão dessas medicações com base em apenas 3 relatos, 3 pacientes? Será que dá pra gente tirar alguma conclusão? Até porque é o seguinte, vai ser iniciada uma investigação, não houve nenhuma conclusão. Porém, a notícia que já é vendida é já de Ozempic, pensamentos suicidas, isso numa mesma frase. Para um indivíduo leigo, um indivíduo que apenas lê a notícia, lê a imagem, né, a gente já sabe do impacto que tem dessas medicações, né? Não é de hoje que a gente vê um certo pânico, né, a venda, né, vendida as notícias para gerar pânico, gerar medo na população com medicamentos para emagrecimento, que muitas vezes realmente são utilizados de forma inadequada e vez ou outra, né, acabam gerando efeitos colaterais indesejados, pacientes que acabam morrendo de forma súbita porque estavam fazendo uso de vários medicamentos ali de forma inadequada. E aí, com base nessas informações, eu resolvi por conta própria fazer a minha investigação, se há algo de relato, né, alguma publicação que possa ter relação causal entre esses medicamentos e esse pensamento suicida. A EMA, né, que é a Agência de Medicamentos Europeia, vai tentar buscar essa relação. E, pessoal, nada de errado em investigar isso, certo? Claro, cada medicação tem lá na bula possíveis efeitos colaterais e se há um risco de ideação suicida, é algo que deve ser relatado. Uma coisa que não estava descrita na notícia é o seguinte: geralmente pacientes que estão em uso dessas medicações são pacientes obesos, né? São medicações utilizadas para tratamento de obesidade, e obesidade é um fator de risco para transtornos mentais. Então é muito comum pacientes que estão acima do peso sofrerem de transtornos de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtorno de compulsão alimentar. Então tudo isso muitas vezes anda junto e a gente precisa abordar o paciente como um todo, não só a questão metabólica, mas também a saúde mental desse paciente. O paciente tem que ser visto como um todo e realmente isso deve ser investigado e analisado. O que eu acho errado é a forma como você vende a notícia, né? Você tenta gerar pânico na população, pânico no paciente que muitas vezes precisa da medicação e fica com medo de utilizar por causa de notícias como essas, certo? Então eu trouxe aqui alguns dados para ver se a gente chega a alguma conclusão. Para início de conversa, o estudo LEADER, né, que foi o estudo de 2016 da liraglutida, acompanhou 9.340 pacientes ao longo de 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Nesse estudo não houve nenhum relato de ideação suicida, de suicídio ao longo do acompanhamento. Pode ser uma falha do acompanhamento, do estudo não ter questionado, não ter interrogado isso, certo? Até porque era um estudo para avaliar o impacto dessa medicação em pacientes de alto risco cardiovascular. O estudo SUSTEN 6, que é o da semaglutida, também de 2016, acompanhou 3.297 pacientes durante 104 semanas, ou seja, 2 anos. Também não há nenhuma relação no estudo citando pensamentos suicidas ou automutilação. E quando a gente pesquisa no PubMed, que é uma biblioteca de artigos científicos, né, médicos, quando a gente pesquisa pelos temas semaglutida, em inglês, né, semaglutide, e suicídio, a gente tem apenas um artigo, que é um relato de caso, certo? É um relato de caso, pessoal, de uma paciente esquizofrênica, portadora de diabetes tipo 2,
e que já havia tido tentativas de suicídio, de overdose com outras medicações, né? Tinha sido repetidamente hospitalizada devido a tentativas de suicídio por overdose de medicamentos antipsicóticos e antidiabéticos. Então, era um relato de um caso de uma paciente, certo? Quando a gente procura, né, o termo que tinha lá, semaglutida e suicídio, tinha o relato dessa paciente em questão. Só finalizando o raciocínio, nesse caso da paciente aí, a conclusão do estudo conclui da seguinte forma: o agonista do receptor GLP-1, semaglutida, pode ser eficaz na manutenção do controle adequado da glicemia e do peso corporal em diabéticos e obesos com esquizofrenia. Então, a conclusão desse estudo, por mais que a paciente já tivesse histórico de tentativas de suicídio, né, não deixou de tirar a segurança e o benefício da medicação. Com relação à liraglutida, né, nós tivemos 5 publicações, 2 deles também são relatos de casos, ou seja, pacientes, né, um único caso ali de um paciente que tentou o suicídio com superdoses da medicação, ou seja, ele tentou induzir uma hipoglicemia. Inclusive, um deles, que foi o primeiro relato de caso de tentativa de suicídio com uma superdose de liraglutida, foi uma mulher japonesa de 33 anos, e na conclusão do artigo ele diz que ela apresentou sintomas gastrointestinais, mas sem hipoglicemia. Essa hipoglicemia sim poderia ser um motivo da morte, mas os sintomas gastrointestinais provavelmente não, certo? E aí, pessoal, o estudo mais amplo que eu encontrei, né, de relação entre o análogo do GLP-1, no caso aqui foi a liraglutida, com suicídio, foi uma meta-análise, certo? É um estudo mais robusto, cujo título é Segurança Neuropsiquiátrica com liraglutida na dose de 3 mg para controle de peso. Resultados de estudos randomizados controlados de fase 2 e 3A. Nesse estudo, pessoal, foram acompanhados 5.325 indivíduos, certo? E na conclusão ele coloca nos resultados 9 indivíduos recebendo liraglutida e 2 recebendo placebo relataram eventos adversos de ideação ou comportamento suicida. Então, 9 pacientes desses 5.325, o que corresponde a 0,3%, tiveram ideação ou comportamento suicida. Esse daqui foi o dado mais interessante que eu achei hoje, né? Estamos em 12 de julho de 2023, publicado no PubMed, de relação entre análogo de GLP-1 e ideação suicida, 0,3% desses pacientes. A conclusão desse estudo ainda finaliza com a seguinte frase: embora tenha havido um pequeno desequilíbrio numérico na ideação suicida com liraglutida por meio de notificação de eventos adversos, não foram observados desequilíbrios entre tratamentos na ideação ou comportamento suicida ou depressão por meio de avaliação de questionários prospectivos. Então, pessoal, de forma geral, você vê que a porcentagem, né, de indivíduos que podem ter essa ideação suicida em indivíduos que estão em uso dessas medicações é muito pequena. Eu acho que não faz jus a fazer um alarme tão grande, gerar um pânico tão grande na população, disseminar esse tipo de informação quando a gente não tem uma conclusão causal tão robusta, né? E sem falar que, como havia citado anteriormente, geralmente esses pacientes que estão em uso de medicações no tratamento de obesidade são pacientes que já podem sofrer de algum outro transtorno mental. Então, essa ideação suicida deve ser relatada, deve ser investigada, deve ser valorizada. O paciente que tem esse tipo de sintoma deve ser escutado, mas eu acho que é muito pouco para a gente gerar uma relação de causalidade entre medicação e esses sintomas, com base nesses dados que nós temos hoje. Então deixem aqui, pessoal, lá embaixo o comentário de vocês, a opinião de vocês, ou então se você está em uso da medicação ou conhece alguém, o que é que vocês acharam da conclusão desses estudos e de como essas notícias têm sido vendidas, tá certo, pessoal? Compartilhem aí, comentem que eu quero saber a opinião de vocês.